Boa noite aos irmãos. É muito bom estar aqui nesta noite. É sempre uma alegria rever os irmãos, estar compartilhando desses momentos tão preciosos de paz, de harmonia, na busca da nossa elevação espiritual, vivendo e convivendo da melhor maneira possível no plano terreno, que na verdade é apenas uma preparação para a nossa elevação aos planos superiores da espiritualidade. Quando eu era criança, eu ficava me perguntando por que da dor. Aquelas dores às vezes terríveis, uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma machucadura. E mais tarde a gente reconheceu a importância da dor, para nos avisar de que alguma coisa não estava bem com o nosso corpo. Por isso, hoje é mais fácil compreender este aparente paradoxo entre a aflição e a bem-aventurança. Por que o sofrimento emocional e espiritual podem ser uma bem-aventurança? Exatamente porque eles nos ajudam, nos esclarecem de que alguma coisa não está bem com os nossos sentimentos e com a nossa espiritualidade. Que o nosso espírito não está equilibrado, não está adequado com os desafios que nós precisamos enfrentar exatamente para evoluirmos. Nossos filhos na escola precisam fazer provas. E nós sabemos que se as provas são difíceis, melhor ainda. Certamente vai poder aquilatar o grau de conhecimento, o grau de aprendizado que eles tiveram. O Pai faz a mesma coisa conosco. Nos colocando na escola do plano terreno, também nos coloca provas para que nós mesmos possamos avaliar o grau da nossa fé, o grau da nossa esperança, o grau da nossa certeza na justiça e na bondade divina. Por isso, bem-aventurados os espíritos. Felizes são todos aqueles que aproveitarem as suas aflições e sofrimentos como forma de crescimento interior, pois estarão se aproximando da vida em abundância a que se referiu o Mestre Divino. Só que a vida muitas vezes nos traz situações difíceis. Nós ficamos confusos, tristes, até revoltados contra algumas dificuldades, injustiças, situações que nos colocam com muita dificuldade de entender e aceitar. Por isso, esse pequeno relato de vida que diz: às vezes sinto falta de um tempo que eu não vivi, de pessoas que eu não conheci, de lugares por onde não andei, de cenas que não participei, de alguém amado a quem nunca vi. Nessas horas, vejo que a vida que vivo não é nada do que eu queria. Então passo dias definhando em torpor, aconselhando-me com minha maior companheira, a melancolia. Boa companheira de quem se encontra diante do impossível. De quem se encontra ante o impossível de resolver no plano terreno as questões espirituais. Por isso nós vamos conversar um pouquinho nesta noite sobre melancolia, essa dor indefinida
invasiva e que nós não encontramos explicação. Não nos sentimos bem, mas não sabemos por quê. Por isso, vamos aprender um pouco mais esta situação que nos acola e que nos acontece, às vezes com muita frequência, para podermos então, como diz, bem-aventurados os aflitos, podermos superar e evoluir. Já Allan Kardec nos esclarecia com as suas palavras: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ou preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para dele sair. Então não é uma questão física, é uma questão espiritual. O nosso espírito anseia intensamente pela libertação, por poder seguir livre o seu caminho, livre das amarras, das dores terrenas, dos compromissos que assoberbam e que nos desviam então da nossa finalidade principal, que é olhar para o alto, olhar para a espiritualidade como nosso verdadeiro lar. A vaga tristeza que se apodera do coração, às vezes de maneira imperceptível, chama-se melancolia. Ela pode se revelar através de pequenos contratempos do cotidiano, coisas simples e corriqueiras, mas que assumem proporções maiores do que a realidade. São aquelas pessoas ou aquelas situações que nos levam a ficarmos de mal com a vida, de mal com o mundo. Qualquer coisa nos incomoda, nos irrita, tira nossa paciência, porque nós queremos no plano terreno ter a plenitude da vida espiritual, que nós só atingiremos quando voltarmos à nossa casa. Precisamos estar atentos e identificá-los, evitando que torne a vida amarga e interrompa a nossa evolução espiritual. Uma das maneiras de enfrentar a melancolia é identificar o agente causador, que está no espírito, para podermos prevenir e tratar através da fé, da esperança e pela prática da caridade. E isso porque muitas vezes estamos tão ofuscados que não percebemos esta verdade fundamental. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não. Pelo contrário, nós somos seres espirituais, vivendo apenas transitoriamente esta experiência humana. E geralmente nós nos imaginamos e nos vemos, né, como seres de carne e osso, cabeça, tronco e membros, mas se formos olhar o que realmente nós somos na integridade, nós vamos ver que nós somos seres de luz, seres divinos, seres espirituais. E se nós nos colocarmos frente ao espelho, nós procuraremos ver como nós estamos na aparência, como estamos vestidos, como está o nosso cabelo, a maquiagem, se a roupa está adequada, se a nossa aparência é de vencedores e vencedoras. Mas e se nós tivéssemos um espelho para podermos olhar de frente o nosso espírito? Como veríamos? Será que ele seria uma imagem clara, luminosa, bem definida? Ou talvez um pouco confusa, um pouco obscura, por tantas coisas que encobrem o espírito
e não o deixam transparecer a sua grandeza, a sua beleza. E às vezes a moldura desse espelho pode ser muito bonita, luminosa, mas olhando bem o nosso espírito, talvez venhamos a ver tempestades, conflitos, medo, insegurança. Como nós veríamos o nosso espírito? Essa escultura chama-se Melancolia e é uma representação do homem sem Deus. Nunca vi melhor representação. O homem olha para dentro de si mesmo e sente um grande vazio. Ter sensações de desânimo, impotência e tristeza são comuns no mundo de provas e expiações, de acordo com o que nos diz e nos alerta o Evangelho segundo o Espiritismo. A obra nos diz que essas sensações de melancolia são comuns em nossos espíritos. É o anseio dele pela liberdade, que não encontraremos aqui, mas no plano superior. O Evangelho, então, nos aconselha a não procurar a felicidade neste mundo, mas sim prestar atenção a espíritos que Ele, o Pai, nos envia aqui na Terra para ajudar-nos na nossa evolução espiritual, superando as dificuldades e os sofrimentos terrenos. Por isso, Cristo nos alertava: meu reino não é deste mundo. O nosso verdadeiro reino, o nosso verdadeiro poder, o nosso verdadeiro bem-estar também não é deste mundo. Mas para que nós possamos fazer essa depuração espiritual, separando o que é material e do que é realmente vida, precisamos atender às palavras de Emmanuel, que nos diz: desentulhemos o santuário íntimo, ocupado por inutilidades e ilusões, e a luz divina, então, poderá penetrar-nos o coração, determinando novas atitudes à vida de consciência. Desentulhemos o nosso íntimo das coisas materiais. Por isso, por que o vazio da vida? Por que a melancolia? E para isso nós podemos e precisamos responder algumas perguntas. Com o que eu preencho no meu dia a dia os meus sonhos, os meus objetivos, a minha esperança? Está num carro melhor, numa casa mais confortável, num emprego melhor remunerado? Sim, tudo isso é bom. Nós somos a parte material que quer evoluir e merece e precisa, mas isso basta? Uma casa cheia de muitas e muitas coisas nos traz uma felicidade muito passageira. Daqui um pouquinho nós queremos outra e mais outra. Qual é a minha resistência frente às frustrações, perante os problemas, os desafios? Qual a minha missão de vida? E nos momentos difíceis, onde eu busco ajuda, orientação, força, proteção? Pelo amor ou pela dor? Mas é muito melhor que seja pelo amor. Eu estou tendo um pequeno problema técnico aqui com o meu passador de slides. Não sei se a bateria está com algum probleminha. Mas, enquanto tentamos resolver, diz que a pancadinha ajuda, né? Mas, de
De repente tem uma bateriazinha nova aqui para nós. Então, o mestre, depois de uma grande caminhada, passou de frente a uma casa simples, modesta, mas bonita. Um jardim muito bem aparado. E ele sentiu sede e procurou alguém naquela casa, e veio um ancião atendê-lo. O senhor me fornece um copo d'água? Ah, sim, com prazer, tenha bondade, pode entrar. E ele entrou naquela modesta morada e ficou surpreendido porque viu apenas os móveis indispensáveis na casa. E ele perguntou: interessante, onde estão os seus móveis? E o ancião então disse: e os seus, onde estão? E o mestre disse: ora, eu estou só de passagem. E o ancião, num sorriso, lhe disse: eu também. Nós todos estamos só de passagem. E quanto mais nós tivermos consciência disso, vai ser muito mais fácil nós superarmos os atrativos materiais, o marketing pesado em cima de nós, e nos contentarmos com aquilo que é essencial, com o alimento de cada dia, com o teto que nos protege, e nos contentarmos mais ainda com a alegria de servir, de participar, de ser útil. E aí sim nós vamos poder então ter a noção de qual é a nossa missão. A missão que eu tenho perante a minha família. E é um desafio, e é um grande desafio. A sociedade evolui, a educação evolui, os costumes evoluem ou involuem, e nós precisamos equilibrar, e nós precisamos estar atentos. E os nossos filhos vêm através de nós, não são nossos, mas vêm sob a nossa responsabilidade, sob os nossos cuidados, sob a nossa orientação. E o trato com aquela pessoa que eu escolhi para ser minha esposa, aquela pessoa que eu escolhi para ser o meu marido, a quem eu certamente em algum momento disse: eu quero te fazer feliz, eu quero te proteger, eu quero te compreender, eu quero te tolerar às vezes. E é isso que eu vivo no meu lar. Então esse questionamento eu não faço para vocês, eu faço para mim mesmo. Cada um de nós faça para si mesmo. Qual é a minha missão na sociedade? Eu cuido de mim, eu cuido da minha família, como se nós fôssemos ilhas. Nós somos globais, nós somos universais. Antigamente, quando guri, tomávamos banho no rio Gravataí, parecia tão largo, tão caudaloso e tão limpo. Hoje não é nada dos três, nem largo, nem caudaloso e principalmente menos ainda limpo. Então a minha missão no plano terreno, e é aqui que eu estou, é também cuidar da natureza, do ar que eu respiro, da água que eu bebo, da terra onde eu piso. Bota isso fora. Fora onde? Não existe fora. Eu posso botar ali, daqui um pouquinho está de volta.
Assim é com a humanidade. Eu posso sofrer com a guerra, posso sofrer com quem passa frio ou fome, mas o que eu faço? Miguel Quast diz aquela frase que eu aprendi ainda adolescente e eu nunca esqueci: toda alma que se eleva, eleva o mundo. E qual é a minha missão comigo mesmo? Correr atrás do sucesso? Da fortuna? Que sucesso? Que fortuna? Nada eu posso mudar se eu não questionar. Então, qual é o nível de importância que eu tenho dado à minha saúde física e à minha saúde emocional? A essa missão de vida que acabamos de conversar. A busca das diferentes riquezas. Quais? A procura do melhor lugar. Onde? Ao conceito de felicidade, realização, excelência, plenitude, palavras bonitas, empolgantes até, mas onde eu vou encontrar isso? Se eu quero resultados diferentes, eu preciso ter atitudes diferentes. E para mudar, é preciso encarar. O mestre também passava por uma construção e nela 3 pedreiros estavam trabalhando. E ele perguntou ao primeiro: o que fazes? E ele respondeu mal-humorado: não vês? Eu estou assentando um tijolo em cima do outro. Um pouquinho além, o outro pedreiro, e o mestre fez a mesma pergunta e ele respondeu: olha, eu estou construindo uma grande parede. Mais além, o mestre fez a mesma pergunta ao terceiro pedreiro e ele disse: olha, todo empertigado e feliz e orgulhoso do que fazia, ele disse: eu estou erigindo uma grande catedral para honrar o meu Deus. Os 3 pedreiros faziam materialmente a mesma coisa, espiritualmente totalmente diferente. Um com azedume apenas cumpria uma obrigação, o outro jamais satisfeito com o que fazia, e o terceiro via a grandeza da sua atitude. Assim é a mãe que dá banho no seu bebê. Assim é a professora que dá aula para os nossos filhos. Assim é o trabalhador que muitas vezes levanta de madrugada. Assim é qualquer um de nós no desempenho das nossas atividades. Todas elas podem ser a elevação de uma catedral ao nosso Deus. O nosso ser, um templo ao Deus eterno. Por isso, meus irmãos, façamos diferente. Façamos a diferença onde quer que nós estejamos. Porque somente esperar que aconteça nunca vai acontecer. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Todos filhos do mesmo Pai. Por isso, na verdade, tudo que a gente conversa tem que se transformar em atitudes. O como eu trato, como eu vivo os meus relacionamentos, como eu trato a minha família, como eu trato a criança que tanto precisa de apoio, orientação, firmeza, proteção, estímulo, como eu trato o idoso que busca tanto a compreensão, a tolerância, o afago.
como eu trato a diferença de cor, como qualquer outra diferença. Existe realmente diferença? Está no corpo ou está no espírito de cada um? Como eu trato as diferenças religiosas, como eu trato as diferenças sociais, econômicas, financeiras, como eu trato? Ame quem te trata bem, mas também ame os que não lhe tratam da mesma forma. Você pode. Acredite que tudo acontece por uma razão. Sabe a frase? Deus está no comando. Ele sabe o que faz e por que faz. Ela é verdadeira e libertadora. Pode não ser fácil, mas com certeza vale a pena. Você é um espírito empoderado e vitorioso. A lei do progresso é certa e está em constante vigor, não podendo um espírito retroceder. Portanto, se sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar a melancolia. O Evangelho nos aconselha a não procurar a felicidade neste mundo, mas sim prestar atenção a espíritos que Ele, o Pai, envia aqui na Terra para nos ajudar nesta evolução e na superação de todas as dores, conflitos e sofrimentos. Vença a melancolia com gratidão, mesmo pelo sofrimento, que nos auxilia a mostrar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença na justiça divina. Com um abraço, a começar pelos pequeninhos, pelos médios, pelos grandes, pelos idosos, pelos novinhos, a todos, com alegria, com incentivo, com o perdão, com a caridade, com a oração. A oração que não precisa ser de joelhos, não precisa ser numa hora determinada, pode ser em todos os momentos e em todas as atitudes do nosso dia, desde que todas elas sejam feitas com amor. Os sentimentos cultivados transformam-se em estímulos para as ações que se materializarão mais tarde. Se permitires que a tristeza torne-se companheira frequente das tuas emoções, a melancolia em breve estará instalada nos teus sentimentos, tirando a beleza da existência. Esta é a mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles. E então, melancolia, para finalizarmos, é a saudade de casa. E onde está a tua verdadeira morada? E a imagem a seguir mostra o que nós havíamos conversado um pouquinho sobre eu estou só de passagem, e eu também. Então, quando nos percebermos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, da prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulharmos no passado, talvez nesses momentos espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a um difícil retorno. É imperioso que nos esforcemos para mudar o clima mental, buscando a sintonia com nossos espíritos benfeitores, que sempre nos amparam e certamente nos ampararão e auxiliarão em todos os momentos da nossa existência. Guardemos a certeza que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão na morada espiritual, nos aguardarão de braços abertos
aqueles queridos, os afetos dos quais tanta saudade nós sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. E assim nós encerramos essa nossa conversa de hoje, procurando levar para a nossa casa, para a nossa convivência, a alegria de viver, de caminhar, de seguir em frente, porque nos espera a grande acolhida na casa espiritual por nós construída pelo nosso Pai, que nos ama e que nos torna a todos irmãos. Pai, ajuda-nos a alimentar em nossos corações somente o amor por Ti e por todos os nossos irmãos, e que a esperança de sermos recebidos em Tua casa nos conforte e nos dê forças durante toda a caminhada. E que assim seja.